Olá! Tudo bem, gente? Deixa eu pôr os detalhes. Mais uma live aqui com vocês. Hoje com o filme Newness. Vamos falar de relacionamento aberto. E a minha convidada é a Gi. Vocês já conhecem a Gi, sexóloga. Oi, Gi! Oi, Gi! Oi, mãe! Dani! Dan, meu amor! Tudo bem, gente? Vamos ver se a internet não vai me sacanear hoje. Nossa última live fomos sacaneadas. Oi, Oi! Flá! Tudo bem? Tudo? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Vamos do começo ao fim dessa vez, sem Vamos! parada. Vou até falar uma novidade antes até de começar a live, aproveitar que está gravado. Gi, uma novidade. Eu Ah, estou abrindo um canal no YouTube e eu estou colocando todas as lives que eu estou fazendo lá. Então, até amanhã a nossa live do Nasce uma Estrela vai estar lá também no YouTube. que E ótimo! aí, e quem sabe a gente começa a fazer por lá também. Você já tem mais experiência, né? Com lives no Um YouTube. pouquinho. Tipo assim, a pessoa me inclui lá e aí eu tô lá fazendo. Perfeito. Eu vou fazer por conta até da gente fazer parte das buscas, né? Eu acho que aqui nas lives a gente tem um material tão bacana, né? Que no Instagram vai se perdendo, porque o Instagram Exatamente. é uma vitrine só, né? Então vai se perdendo. Eu acho que tem um conteúdo tão legal das lives, que aí eu falei, vou fazer o canal do YouTube para a gente poder ampliar isso, Que né? ótimo. Eu tenho o meu Enfim. lá. Eu acho que eu vou fazer também algumas coisas assim, tiro uns cortes nossos e jogo lá e te marco. Perfeito. Se você quiser, eu baixei os vídeos, vamos trocando vídeos e eu quero fazer uma live lá no seu perfil também. Ah, Vamos lá. exatamente. Vamos marcar então. Sim. Bom, gente, estão começando. Às vezes tem alguém que está vendo este vídeo pela primeira vez, não nos conhece. Então, eu sou a Flá Kelly, eu sou psicóloga clínica e eu tenho feito aí, né, já há algum tempo, lives baseadas em filmes e trazendo aí alguns assuntos, né? Umas análises da psicologia, a gente trazer um pouco sobre comportamento, né? E aí eu tenho sempre um convidado especial, né? Então, na live de hoje, no tema de hoje, eu convidei a Gi Esquerdo, sexóloga maravilhosa. Eu vou deixar ela falar um pouquinho dela para vocês. Olá, pessoal. Bem-vindos para quem está aqui agora. Muito obrigada, né, Flá? Isso é bem importante. E muito obrigada para vocês que estão aqui assistindo agora já ela gravada. Eu sou a Gi, eu sou terapeuta integrativa e sexóloga, atendo em consultório na minha cidade natal de Guaíba e atendo online também. Hoje em dia o meu público tem 18 anos para mais e eu tenho homens, mulheres e casais. Perfeito, muito bom. E tem um conteúdo muito legal, gente, é lá no Instagram da Gi, né? Então tem assuntos, ela traz muitos vídeos orientativos, né? Ou com Uhum. orientações, bom, trazendo as dúvidas, né? Que você pega muito de consultório Isso, também, né, Gi? exatamente. E eu faço o mesmo, gente. O que vai acontecendo no consultório, eu venho trazendo aí em formato, né, de orientação, de discussão. E o tema hoje é meio polêmico, de certa forma, né, Gi? Não Sim. é todo mundo que gosta de falar desse assunto, não. Não, as pessoas gostam de tentar viver isso, mas não gostam de falar, não. É, e aí, assim, eu falei assim, deixa eu trazer esse tema, porque, gente, a gente não pode deixar alguns temas sair, porque assim, existe uma tendência, né? Então, assim, as pessoas que estão há mais tempo aí falando, os psicólogos, os estudiosos de relacionamentos, e que vai estudando as gerações,
estão dizendo que existe uma grande tendência de que no futuro existam mais relações abertas, né? As relações vão mudando, e vão mesmo, gente. As relações elas vão mudando com a sociedade, né? E com a cultura. E aí a gente achou esse filme, o Newness, né? Eu achei muito legal esse filme para trazer esse debate, né? E aí eu achei que é um tema bem importante, então eu espero que mesmo que, assim, gente, não é porque você está assistindo a live sobre relacionamento aberto, que quer dizer que você quer abrir a sua relação, Sim. ou que eu e a Gi estamos abrindo as nossas relações, não tem nada a ver, a gente está discutindo um assunto que é importante, tá bom? Então vamos lá. Quer começar falando de alguma coisa específica, Gi? Então, eu tenho uma opinião também sobre essa questão que diz que no futuro a gente vai ter mais relações abertas. Então, eu acho que é mais. Isso é mais um achismo, mas não necessariamente que isso vá acontecer, porque para que isso acontecesse, não poderia ter sentimento. E esse é o problema. E o ser humano não vai mudar e passar a ser racional, senão seria muito fácil ir, né, para as pessoas que estão aí em terapia. Então, acredito que isso não vai acontecer, mas as pessoas estão tentando. Sim. Eu acho que assim, ó. Então, a gente pode, de repente, começar falando sobre isso, trazendo um histórico da sociedade para a gente entender Uhum. de onde surgiu a monogamia também, né? Porque, Isso, assim, exatamente. o que que a gente entende? Quando a gente vai se relacionar com alguém, se não se toca no assunto de qual tipo de relação, já está entendido que é uma relação monogâmica, né? Exatamente. E já está meio que subentendido isso, Uhum. né? Então, a não ser que as pessoas conversem sobre, né? O acordo, né? Já fica subentendido. Só que vamos lá atrás, né? De onde. Não, antes disso, Gi, falta uma coisa. Você fez um post muito legal, convido a todos para verem o post. Faz uma hora que você postou, Isso, né? O, exatamente. o que é uma relação aberta? Para quem não sabe o que é Então, uma relação aberta. exatamente. É que as pessoas, eu percebo que as pessoas confundem muito a relação aberta com a relação poligâmica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A relação monogâmica ou poligâmica existe com. A Gi travou para mim. Voltou, voltou. Tá bom. A relação aberta, diferente da poligâmica, existe compromisso entre as duas pessoas envolvidas e não mais compromisso com as que surgirem ali no meio, independente da hora que surgir. Né? E isso é uma relação aberta. Nós temos um compromisso um com o outro e um acordo falado além de tácito, que é o subentendido. Aonde as Isso, pessoas podem se relacionar com quem for, seja heterossexual, seja bissexual, não tem a ver com a orientação sexual da pessoa. isso. Já as pessoas confundem e trazem, às vezes, a relação poligâmica, que hoje a gente tem mais lá fora, né? Lá do pessoal, dos árabes e tudo mais. Eu, inclusive, tenho uma amiga árabe, existe um peso. Só que é engraçado, porque a relação poligâmica deles é poligâmica do homem com as outras mulheres. Mas essas mulheres não têm uma relação poligâmica, elas têm uma relação monogâmica com esse homem que tem uma relação poligâmica. Ou seja, eu acho Isso. bem contraditório isso. É. E É que aí, ali o vem da post que eu religião, fiz. né? Ali vem Exatamente. da E aí, o post que eu religião. fiz foi exatamente isso que eu falei. Do pessoal achar bonitinho a relação aberta, mas ao mesmo tempo não bater no peito, não tem coragem de dizer que vive uma relação aberta, principalmente. E aí o detalhe, tem uma série, a Baby, que fala um pouquinho sobre isso lá. Numa parte onde os pais resolveram abrir a relação para não separar por causa do financeiro. Só que estes filhos têm uma referência de pais que se amam porque na cabeça deles eles querem ter uma relação assim. Quando eles descobrem que não, a relação está aberta e acaba, vira uma bagunça. Então, assim, tudo bem decidir ter uma relação aberta, mas tu tem orgulho disso? Porque se tu não tem orgulho disso, existe aí uma tendência a uma autossabotagem, entendeu? A mais uma a manipulação da tua própria sombra do que realmente tem valor para ti. Sim,
sim. Até, assim, essa coisa da poligamia, já que a gente vai traçar aí a sociedade, a cultura, a gente vai trazer isso, como sempre... Gente, se vocês assistirem as minhas lives, vocês vão perceber que sempre que eu faço esse traçado histórico, ele vem, às vezes, com algumas regras da religião, né? Vem muito religião, política e alguns interesses, e é isso mesmo, a nossa cultura vai se formando mediante isso, né? Então, por Exatamente. exemplo, né, existem algumas religiões que permitem ali que os casamentos, eles são poligâmicos, e bem como a Gi explicou ali, né? Então, é o homem tendo várias mulheres e nunca o contrário. Enfim, existe uma justificativa ali dentro da religião. Não sou eu que estou contestando nem nada, eu só estou Isso, dizendo que não. existe. Enfim, Exatamente. né? Tem um... Agora, eu não vou lembrar. Paulo, meu irmão, se você estiver aí e puder dar uma olhada, tem um programa no GNT que fala, que traz casais, né? Que, inclusive, nos Estados Unidos, eles mudam de estado, porque tem estado que é crime, né? A poligamia, tem estado que não, então eles têm os lugares certos para morar por conta viver essa disso. relação. Para viver essa relação, exato. Então, voltando aqui. Então, a relação aberta é isso que a Gi falou, né? Isso que a Gi explicou. Então, é assim, é um compromisso de duas pessoas, independente aí da vivência da sua sexualidade e tal. São compromissos de duas pessoas. Essas pessoas têm um compromisso fixo, só que podem surgir compromissos não, podem existir relações aí casuais, vamos colocar dessa forma, né? Então, isso é uma relação aberta. Aproveitando até também, fazer um parênteses, me indicaram uma série que eu ainda não terminei de assistir, mas eu achei muito interessante, Gi. Ela está na Globo.com e se chama Por que as Mulheres Matam? Você já ouviu falar? Não, gostei. Não. É assim, suprassumo do bagaço do resumo. Essa série, ela traz 3 mulheres e a gente vai acompanhando a vida delas ao mesmo tempo, como se fosse a gente estivesse fazendo um paralelo da linha e a linha fosse correndo junto, a linha do tempo. Então, uma vivendo ali nos anos, acho que 60, 70, onde aí mostra aquele modelo de mulher que o marido é provedor, sai para trabalhar e ela fica em casa, dona de casa, exercendo ali o papel, né, da mulher. Isso. Aí tem a outra que é dos anos 80, que já é uma mulher que tem outras preocupações, não é só a casa, ela faz compras, ela cuida da moda, ela dá festas, né, tem esse perfil dessa mulher. E tem a mulher dos anos, acho que é a partir de 2018, 2019, né, que já é uma época atual nossa, e que vive uma relação aberta, né? E aí essas mulheres começam a vivenciar as suas relações e acontece um paralelo. Gente, é muito legal. Eu ainda não terminei de assistir a série, não sei como isso vai acabar, mas até onde eu assisti, na relação aberta, começam a existir conflitos quando entra o terceiro. Claro que sim. Né? Então, assim, é bem bacana, gente, bem bacana mesmo. Então, voltando, vamos trazer o filme, o Newness. Vamos trazer como fundo o Newness. Ali acontece, o que eu amei nesse filme foi que ele já traz uma situação muito atual, que é a procura da outra pessoa, de relação pelo aplicativo. Isso, né? Começa assim. É uma espécie de Tinder, né? Que é ali. É um aplicativo que, na verdade, assim, as pessoas vão com o intuito de ter relações sexuais, né? Então tem lá os matches. Isso. E as pessoas vão. E aí vai mostrando. Então, tem os protagonistas, que um é a Gabi e o outro é o Martim. E aí, no começo do filme, mostra que algumas dessas relações que eles têm são frustrantes, mesmo sendo casuais, e eles querendo que sejam casuais, é meio que frustrante algumas, e mostra isso pra eles, né? Até que um dia eles se encontram, né?
Eles saem uma vez, acham legal, e aí sai outra vez, e aí eles se curtem. E aí eles pegam e começam a sair mais vezes e tal, e aí, enfim, eles acabam morando juntos. Tendo essa relação, começa a ficar mais sério, vamos dizer isso, né? E aí Uhum. acontece exatamente aquilo que eu e a Gi estava falando, né? Supõe-se que quando você fica junto e tá morando junto, a sua relação é o quê? Um compromisso. Monogâmica. É um Exatamente. compromisso, é uma relação monogâmica. E aí, você me interrompe a hora que você quiser, tá? Tá, Pra eu ir queria só tratando. fazer uma observação do início, que aquele início ali, para mim, já deixou o que eu vou falar depois, o que tu provavelmente vai falar também, é que desde o início, quem já deu uma dose de manipulação foi, como é que é o nome dela mesma, a Gabi? Gabi. A Gabi, aonde ela já traz uma informação se para ele tá tudo bem, que ela tinha acabado de ficar com outro cara. Isso, verdade. Ali eu achei uma ponta de tipo, se ele não se ligar, ela vai dar as regras. Mas continuamos, pode continuar. Isso. E aí eles ficam, né, eles entram, eles começam a morar juntos, e aí aquela paixão, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Se a relação ficou séria, a Gabi, né, acho que parte muito da Gabi, ela começa a entender que ele tinha que trazer algumas coisas ali, né, para ela, algumas informações sobre a família dele, sobre passado, que não tinha Sobre as que haver relações que ele teve. isso, que não tinha que ter segredo entre eles, né? Uhum. E aí, gente, o que eu gosto de falar sobre isso? Porque toda relação, todo relacionamento são feitos por códigos, é o que eu falo daquele contrato psicológico, né? Então, é assim, quando a gente vai se conhecendo, as regras, os códigos da relação, eles vão acontecendo naturalmente, entende? Exatamente. Durante a vivência, porque não existe regra nem nada. A regra é o casal que faz, É, né? é. E aí, ali, se eu acelerar muito, você volta e Tá. dá o seu ponto. Uhum. E aí, dentro ali, aí começa a surgir alguns conflitos entre eles, muito por conta que a Gabi se sente por fora. Fala, como assim que você não me conta que você tinha uma irmã e Uhum. morreu? E eu, né, passei vergonha na sua casa. Como eu não sabia Sim. de uma coisa dessas da sua família, Uhum. né? E aí eles vão parar na terapia, né? Terapia de casal. Uhum. E aí eu achei fantástica essa parte da terapia, não só porque eu sou psicóloga, mas eu achei fantástica porque mostrou eles conversando separadamente com o psicólogo e ambos demonstraram, né, interesse e aquela dúvida de abrir a relação, assim, que eles Uhum. sentiam desejo por outras pessoas, né, mas não, jamais iria conversar isso com um cônjuge, né, mas jamais ia conversar isso com um com o outro. E aí o psicólogo pega e fala, gente, essas pessoas precisam conversar entre si, como assim, né? E Uhum. aí o psicólogo, ele dá uma tarefa para eles conversarem, né, sem rodeios e nem nada, e aí eles vão entendendo, né, que Isso. eles têm a mesma cabeça. Aí eu quero fazer só um parênteses aí que eu acho muito importante. Gente, o que demonstra isso, né? Outra coisa mega importante na relação. DR, discussão da relação. Não Importante. torçam o nariz. Não torçam o nariz, porque é a DR que vai fazer a sua relação ir para frente. Casal que não conversa Termina. se separa ou vive infeliz pro resto da vida e junto, né? Casal que não Ou conversa pode até acontece a ficar junto, traição e por aí vai, né? né? Casal que briga muito também, separa, gente, né? Então, a Porque DR briga não é é diálogo, né? alinhamento. Briga não é. DR não é briga. Na Exatamente. verdade, é isso, né? Então, assim, a importância de conversar. E aí, agora, não sei se você teve a mesma percepção que eu, Gi, mas os personagens ali, eles, antes de se envolverem, eles traziam uma série de questões pessoais mal resolvidas, né? Sim, Uma... esse eu quero abrir um parênteses. Pode abrir. Tem duas coisas que são bem claras, assim, que a Gabi, a mulher ali, a peça principal como mulher,
de todas as pessoas, ou de todos os caras que passaram por ela, ela era a mais instável e a mais desestabilizada. Ela morava com a amiga, as coisas dela praticamente cabiam numa mochila, enquanto o guri tinha o apartamento dele, ele tinha família, ele tinha uma história, coisa que ela, a princípio, não tinha. Não fala no filme se ela tinha uma história. O irmão, existia uma relação de amor com essa família, com essa irmã, coisa que não fala se ela teve amor na vida dela. Ela parece uma pessoa abandonada. É a impressão que dá, que tudo cabe numa mochilinha e ela passa a ir atrás de quem dá atenção. Ela fica refém dessa atenção, né? Onde me dê atenção, eu tô indo. Sim. Né? E aí é fácil para ela também essa coisa nômade dela levar isso para as relações. Porque ela não, a princípio ela não tem estabilidade em nada na vida. E aí tem essa insegurança dela também de ter uma coisa concreta. Então é mais fácil ficar, né, aqui e ali. Exato. Então, só para não perder o raciocínio, então, eles têm questões que, antes de se juntarem, assim como todo mundo, gente, nós temos questões antes de existir ali a relação, o relacionamento, tá? Só para responder a pergunta da Rê, da Renata, Rê, a história que você perguntou, a história que você contou é um livro? Eu acho que na hora que você estava entrando, eu estava falando de uma série da Globo.com chamado Por que as Mulheres Matam, tá? Não é um livro, é um seriado que tem na Globo.com, tá? Então, fechando. Então, a gente estava falando que eles tinham questões antes de existirem como casal, certo? Tinha uma série de questões. E aí, eles, ao conversarem e tal, eles começam a entender... Só para eu não perder também a linha, Gi, eles começam a partir daí que eles abrem a relação, depois da conversa, né? Depois da conversa, aonde aí que eu te falei que foi o sinal lá na frente, quem dá as regras ou quem vai muito manipulando é a menina, a Gabi, né? É a Gabi. Isso. E ele vai na onda. E aí, assim, supra-sumo do bagaço do resumo dessa abertura de relação, a princípio é muito legal, mostra um fetiche ali deles de olhar o outro flertar, isso é um fetiche, né? De ver o seu parceiro flertar e achar excitante isso, eles começam a vivenciar isso e gostar disso, né? E aí, quando ela vai sair, ela conhece um homem mais velho, ela começa a sair com esse homem mais velho, ele tem lá as saídas dele, mas assim, a relação é muito transparente até então. Só que, em dado momento, eles acabam, mesmo sendo aberta a relação, eles acabam omitindo algumas coisas, né? E aí, por que será que eles começam a omitir coisas se a relação é aberta, né? Dá a entender ali naquela situação específica que é aquela coisa que existe na regra, que geralmente os casais com relação aberta colocam na relação aberta, é aquela coisa de assim, não, quando você se envolver com outra pessoa, é só não se envolver emocionalmente. O envolvimento emocional é com a pessoa que você tá ali, né? Que tem a relação séria, e não se envolver. Só que a partir do momento que você recebe um presente, sai muitas vezes com a mesma pessoa e tal, começam a surgir... Claro que sim, o laço. Porque o laço só vem do convívio e da intimidade. Fato. Isso. Não existe uma pessoa mais perfeita que a outra. Todas são pessoas e se tu tiver convívio, vai existir o laço. Exato. E aí começa a haver ali aquela relação, né? Ela ganha um colarzinho, né? Ganha um presente. Homem, ganha um presente, esconde. Que é uma linguagem de amor, né? O presente é uma linguagem de amor. Sim, sim. E aí, bom, e aí quando ele vê, né? Como que acontece mesmo? Acho que ele vê, né? Ele esse descobre. presentinho. Né? Ele descobre. Ao mesmo tempo, gente, ele esconde dela
que ele tava escrevendo um e-mail para a ex dele, porque ele tinha uma culpa muito grande Isso, dessa exatamente. separação. Então ele não contou para ela que ele estava tentando entrar em contato com essa ex, né? E Uhum. aí que surge, então os dois esconderam coisas, né, um do Exatamente. outro, né? E aí, voltando naquela coisa, lembra da DR, gente? Lembra da importância da DR e E tal? aí eu abri um parêntese que nesse caso aí existiu a sensação de uma traição, porque quando fala traição as pessoas sempre relacionam a sexual. Neste caso aí está muito claro que para o ser humano a traição é quando esconde algo. E aí os dois se É, sentiram traídos. Daí é justamente isso que eu deixo claro também. Olha, nossa, tu vê que pode existir a traição mesmo tendo uma relação aberta, porque essa traição tem a ver com esconder algo, que isso, foi o que aconteceu. isso. E aí é esse sentimento de traição, né? Que tem, e aí eles brigam, enfim. Para a gente também não se alongar, porque eu quero falar várias coisas dentro dessa história. Uhum. Só estou fazendo um resgate, porque não sei se todo mundo assistiu o filme. E aí eles se separam. Aí ela vai morar com esse homem mais velho, que tem uma filhinha, ela se dá super bem com a filhinha, né? Ela vai morar, ele fica sozinho, e aí ele, num dado momento, ele vai conversar com a ex dele, e aí vai uma conversa, assim, muito bacana, porque ela vira e fala, nós dois éramos jovens e É, tal, não muito fica legal, eu achei aquela culpado, parte. tá tudo bem, eu segui minha vida, você seguiu a sua, não fica culpado porque você era imaturo, mas eu também era. E aí ele resolve essa relação, né? Uhum. Embora assim, ele fica com aquela carinha de que tipo né, que ele tinha um interesse nela ainda, né? Ele Isso. tinha ali Uhum. um certo Um interesse fio, nela. tinha um fiozinho. Tinha um fiozinho, mas ela seguiu a vida e deixou claro que ela estava nessa outra vida, né? Então, assim, é um fechamento de ciclo ali para ele, né? Isso. Mesmo que ele tenha um interesse na ex, a ex já deixou claro que a vida dela seguiu e estava bem e que esperava que a É, vida dele fosse e boa, ali né? fica claro que um fechamento de ciclo exige um diálogo, né? Se essas pessoas estão Sim, vivas. E aí, sempre. exatamente. Então, e aí, na constelação, que eu sei que tu não trabalha com isso, mas eu utilizo esse diálogo quando essas pessoas não estão mais ou vivas ou não tem por que ter relação, esse diálogo acontece ali dentro, tu conversando ou através de carta, ou através de objeto, mas o diálogo precisa existir. Perfeito, isso mesmo. E aí ela, né? Aí a Gabi, ela tem um processo a mais ali. Ela começa, a Gabi ela tá perdida. Lembra que a Gi falou, né? Que ela já traz essas questões de ir de galho em galho. Ela tem um impulso, né? De assim, ai, não sei como me resolver. Ela resolve muito com o sexo, né? As Isso, questões exatamente. dela, né? A Gabi especificamente. E aí ela tem ciúmes de uma moça que trabalha com esse cara mais velho. Ela tem ciúmes não por causa do cara mais velho, ela tem ciúmes porque tem uma parte do filme que essa menina fala com o Martin, né, que é o Uhum. protagonista, e enfim. E aí essa moça aparece na casa, esse homem mais velho, ela é uma funcionária dele, ele convidou para uma festa ali que estava tendo ali do trabalho. E aí Uhum. ela vira para ele, né? Olha o controle, né? Ela vira para ele e fala: "Você vai mandar ela embora agora, porque eu não Uhum. quero ela aqui, né?" E aí ele fala que não. Aí ela pega, vai lá para a festa dela, passa a noite fora, tal. Quando Ela ela fica com volta, outras pessoas, né? fica com outras pessoas, né? Ela bebe, fica Mais uma vez, mal ela resolve depois. através do sexo. O que que ela utiliza o sexo o tempo todo para na cabeça dela mostrar que é ela que manda. Isso ela mostra desde o início. Isso, Ou seja, isso quer dizer que ela tem uma autoestima muito baixa. Muito baixa. sim, Ali já sim, se sim. mostrou. Sim. E aí depois, eu tô fazendo toda essa análise para depois a gente conversar muito sobre essa coisa, sobre ciúme, controle, autoestima, e a gente ficar Uhum. bem focada nisso. Porque tem muito nesse filme, muita Muito, informação aham. disso. E aí, quando ela volta, ela tem uma expectativa dele virar para ela e querer brigar com ela, falar onde você estava. Percebam que assim, ela quer uma relação aberta,
com as pessoas, ela não quer compromisso, mas ao mesmo tempo ela quer esse ciúmes do outro, ela quer o controle, ela quer essa ordem, essa organização, né? E aí ele vira para ela e fala: eu te conheci assim, então você faz o que você tem para fazer, né? E aí ele dá uma visão dela que ela não tinha se dado conta, né? Exatamente. Que ele vira e fala para ela, ele convida ela para ir morar com ele, né, na Espanha. E ele vira e fala para ela que a relação que eles têm é uma transação, como outra qualquer, que ele enxerga o casamento ali, aquela coisa, como uma transação. Um negócio. Ele dá algumas coisas para ela, ele dá uma casa para morar, ela deita lá na cama com ele, brinca com a filha dele, ele dá dinheiro para ela fazer compras e ela, entende? É uma ela transação. Dá o que ele precisa e ele dá para ela o que ela precisa. O que ela quer, né? Então ela vai falando o que ela quer, ele dá para ela e eles vão fazendo essa troca. E aí ela vira e fica assim, sem chão. Como assim? Ele me enxerga dessa forma. E aí ela vira para ele e fala: você nem tenta me conhecer, né? Eu acho que é aí que ela percebe que nem ela se conhece, né? O quanto ela não se conhece, né? Que são as atitudes dela que fazem as pessoas tratarem ela do jeito que ela está sendo tratada. E aí ela percebe que ela não se conhece e que ninguém conhece ela também, ninguém tem o interesse de conhecer ela. Ela sai, né? Ela vai embora, não aceita a proposta dele, vai embora e vai procurar o Martin de volta. E o Martin já tinha se resolvido ali, né, gente? Então, na hora que os dois se encontram, aí eles propõem uma relação aí monogâmica, cheia de rotina, chata, com compromissos e desapontamentos. Ela fala: eu vou te desapontar. Ele fala: eu também vou te desapontar. E aí meio que termina o filme ali, eles, na verdade, dentro de uma relação fechada, né? E aí vem a pergunta da live, gente. A pergunta da live é essa, né? Você acha que a relação aberta é para você? Porque, assim, de fato, a gente não está aqui para defender relação monogâmica. Porque no filme, com esses personagens, com esses conflitos, não tinha como ser, entende? Foi o que a Gi falou, como envolvem sentimentos, emoções, e envolve cultura também, né? Nós, assim como a Gi colocou no comecinho da live, as nossas relações são... nós nos relacionamos e temos como base a relação dos nossos pais, a relação dos nossos cuidadores, né? Para quem não cresceu com os pais. A gente tem essa relação como base. Então, nós fomos criados para ser monogâmicos, e isso é cultural, sim, não estou dizendo que é biológico. Né? Isso é cultural, e a gente aprendeu dessa forma. Então, são anos. Por exemplo, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora, então eu estou há 41 anos dentro dessa cultura. E entende? Eu há 37, E aí, de onde vem isso? Gente, isso tem questões políticas, né, religiosas e tal, em cima disso? Sim, para dar uma controlada, né? Por quê? Né? Então vamos pensar nessa coisa de bens, porque assim, casamento no civil, vocês percebem que tudo tem uma lei, e aí tem essa coisa da divisão de bens, tem muito a ver com bens e tal. Então, imaginem o seguinte, se não tivesse essa organização, né? As relações fossem todas abertas, a mulher poderia ter filhos com vários homens, e como que ficaria isso, as propriedades, vocês entendem? Herança, e envolve uma série de coisas político-econômicas, né? Então, vem daí. Não vem da necessidade de nós, seres humanos, encontrarmos a metade da laranja e vivermos felizes para sempre juntos. Isso é uma romantização e uma história que veio sendo construída dentro dessa base. O que eu gosto de dizer, o que eu costumo dizer é o seguinte, dentro de uma relação monogâmica, as duas partes vão sentir desejos por outras pessoas, né? Somos seres humanos. Só que dentro ali da relação monogâmica,
existe uma escolha que é: Exatamente. posso sentir o desejo, mas eu tenho um compromisso com essa pessoa e não É, vou depende me muito do relacionar com. autoconhecimento, né? E do conhecimento também do ser humano de carne e osso e do teu olhar. Se eu olhar o tempo todo procurando gente bonita, sempre vai ter. Sempre vai ter gente Sim, bonita. Então tem que ver é para onde está o meu escolha. olhar. É, Tem que ter a consciência do autoconhecimento. Será que eu sou uma pessoa de se me apaixonar fácil? Eu agi, não sou. Eu realmente nunca fui. Mas tem pessoas que olhou para a planta deu uma murchadinha, ela tá apaixonada. Já quer pegar a sim, planta da guá já. sim, sim, exato, exato. São necessidades muito individuais, né? Então, Exatamente. assim, daí, gente, tem ponta para assunto para várias coisas, porque tem pessoas, Uhum. por exemplo, que ficam codependentes de outras pessoas, tem a necessidade de cuidar do outro, tem gente que tem necessidade de ser cuidado, tem gente. É. E aí por aí vai. Aí por isso que é caso a caso. Por isso que tem um filme nessa live como base, porque senão o assunto A fica gente muito vai embora. amplo e a gente se perde. Por isso que a gente trouxe personagens e a gente está falando especificamente desses personagens, porque é muito individual, né? As suas necessidades, você se conhecer, você entender quais são as suas necessidades, é muito individual. A sua história de vida está dentro desse processo. Né? Uhum. Então, por isso que a psicoterapia, a terapia, assim, ela é muito importante, às vezes, para Exatamente. você organizar e se entender dentro disso, né? Uhum. Então, assim, o desejo sexual, assim, ele vai existir, né? É romântico dizer que não. Eu Só tenho casei com olhos para o meu você, marido e minha esposa. eu casei com você e só tenho desejo por você. Não, Não, não é né? assim que funciona, né? É uma escolha, é uma escolha. É, é, Exatamente. é, é isso, né? Não ter essa romantização. Então, deu para entender, gente, essa coisa da monogamia, não monogamia? A não monogamia, e aí até, quando eu abri a live, eu estava falando para a Gia falou assim, eu acho que isso não é uma tendência, né? O que eu tenho percebido? Agora eu vou dar a minha Opinião. visão dentro da Uhum. clínica, né? Acaba sendo opinião, porque assim, não é Não, baseado em não temos dados, isso, não temos uma né? pesquisa fundamentada, né? Não tem uma pesquisa fundamentada, então eu vou falar pelos meus atendimentos clínicos. Eu percebo que os meus atendimentos dos mais jovens, então vamos colocar aí uma idade, vai de 25 anos para baixo, né? Então, essa turminha mais jovem tem uma percepção de Diferente. relacionamento mais aberta. Elas Isso. tendem, eu acho sim que elas tendem a ter talvez mais relações, eu não sei se abertas necessariamente, mas elas tendem a ter, elas não vivem mais o felizes para sempre, que é muito típico da minha geração, Presos a isso, né? Não né? vivem mais presos a isso. Eu sou uma pessoa que não ensina a pessoa a ser presa a isso. Nunca. Não importa a idade dela. Eu não É, ensino o meu paciente, meu cliente, a ser preso feliz para sempre. Porque é. senão ele não é uma pessoa feliz. E é isso que é importante, gente. Olha só que interessante, né? Essa geração provavelmente vão ter muitos outros problemas, porque sempre tem problemas. A gente, né, Isso. tá, somos seres humanos. Então, assim, mas essa coisa de, por exemplo, quando eu recebo no meu consultório mulheres, né? Eu recebo mulheres lindas, maravilhosas, independentes, né? Que viram e falam que estão lá tristes porque não encontram a sua cara metade, Uhum. né? E aí eu pergunto, falo, mas espera aí, né? E as outras relações que você teve? Porque, gente, cada relação, ela é um ciclo. Então, que Isso, seja exatamente. eterno enquanto dure, entende? Então, é claro que toda vez que a gente entra, toda vez não, né? Assim, eu acredito que A a de grande agora parte das pessoas, né, quando entram num relacionamento sério, né, é para durar. tendem a falar, eu queria, sei lá, tá velhinha com essa pessoa do meu lado, escolhi para Sim. ser.
Mas nada garante que isso vá ser. Assim, vai, eu vou separar para ficar bem claro. O desejo é legal. Desejar ficar velhinho, mas não projetar ficar velhinho. É diferente. O peso dessas duas coisas, Sim, sabe? sim. O desejar, tu deseja de vez em quando comer uma sobremesa e aí tá ali na tua lista, sabe? Tu vai viver a tua vida e, hoje, não em prol daquela projeção que tu fez. Tu não vai correr atrás daquilo, porque senão tu perde o agora. Então, assim, desejar ficar velhinho junto é muito bonito. Eu desejo ficar velhinha com o príncipe, mas eu vivo o agora e com muito amor e Isso, carinho. isso, exato. A gente deve ter planos, lógico, Exatamente. né? A gente faz planos, mas nada impede que esses planos mudem no decorrer da vida, né? Nada impede que esses planos, por qualquer outro motivo, mudem. Então, assim, é, é entender que, assim, não encontrei a pessoa ainda, não, você não encontrou a próxima pessoa, a sua próxima vivência, a sua próxima experiência. É isso, né? Uhum. Claro que, assim, gente, eu não estou fazendo aqui, né, apologia a relações são descartáveis. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que valorize todas as relações que você teve. Exatamente. Você tentou ser feliz ali em cada uma dessas relações, né? Então, por exemplo, ali no nosso filme, eles tinham uma ideia de ser, eles estavam tentando ser felizes, eles tiveram um monte de coisa até chegar ali no final, né? Exatamente. E aí é isso que eu queria falar ali do filme também. Eu não sei ali, porque eles não falam no filme quanto tempo se passa. E aí, juntando ao que tu falou dessa idade, vamos supor aí de 25 para baixo, tem uma tendência a viver um pouco mais dessa monogamia ou da poligamia ou dos relacionamentos abertos. Acredito eu que com a maturidade, talvez não. Porque com a maturidade também vem uma certa paz, vem uma certa tranquilidade, vem outras coisas a serem mais importantes. O sexo, ele entra numa parte ali diferente, sabe? Eu acho que com a idade, quanto mais passa a idade, menos é algo forte, Sim, sabe? De um sim, compromisso e, ao mesmo tempo, dentro desse compromisso, uma liberdade. sim, sim, sim. Uma coisa que eu também acho, né, fala-se muito em diversidade. A gente pode fazer várias lives falando de diversidade com temas diferentes. Eu posso Uhum. falar da diversidade em termos de sexualidade, posso falar da diversidade, que nem a live que eu fiz na quarta-feira sobre o cabelo, o tipo do cabelo, diversidade, representatividade. E eu acho que, assim, no futuro, o que eu acredito? Eu acredito que no futuro vão existir muitos grupos, entende? Isso. Diversidade Uhum. nas relações. Então, assim, talvez a monogamia não seja um padrão, mas vai ter Isso. ainda o grupo que prefere a monogamia, vai ter o grupo Isso. que prefere a poligamia, o grupo que prefere Na relação aberta, o realidade, grupo. o que assume isso, né, Flá? Porque esse é o detalhe maior. Não sei quando a gente vai ter um nível de uma humanidade que vai realmente assumir as coisas. É, Ou se ela vai continuar indo na onda do momento. É, eu assisti o depoimento de uma atriz. Eu gostei muito, eu amei o depoimento dela. Ela expôs recentemente, não sei se foi recentemente, é que eu vi recentemente, né? Que ela tem um casamento com relação. O nome dela é a Fernanda Nobre. Fernanda Nobre, se eu não me engano, Fernanda Nobre. Ela ela se ela falou que ela tem uma relação aberta, ela começou a expor, e quando ela deu o depoimento dela, né, porque a Fernanda, ela é muito, ela tem aí estudado muito sobre o feminismo, né, ela tem, enfim, que eu achei o máximo isso, que nós mulheres temos mesmo que entender a história para conquistar o nosso espaço, né, então ela vem dentro disso, e ela conta o que eu achei muito legal, é que ela fala assim, ó, hoje a gente está bem, a nossa relação é aberta, mas não significa que
pode chegar qualquer um que a minha relação é aberta. Ela não é isso, Não, né? essa Não foi, abertura, né? não é essa abertura. Se ter uma relação aberta não significa que ela está disponível para ser Isso, cantada, paquerada e que é orgia, né? Então, isso. ela falou que assim foi muito difícil no começo. As Por pessoas que é muito entenderem. difícil? Não das pessoas, mas dos dois. Foram muitas conversas que eles tiveram. Porque quando você. Porque imagina, quando você coloca. Essa coisa do ciúme, por exemplo, quando eu viro e falo, né? Gente, quer abrir a relação, mas como que você lida com o ciúme e a insegurança? Porque assim, Uhum. para abrir uma relação, você tem que estar com a autoestima lá no topo, tá? Exatamente. E tem Né? que ver ao que é Autoestima, preso a segurança. tua autoestima. É. Ao que depende. Ao que, como assim? Explica. É porque cada pessoa, eu percebo na minha sala, daqui a pouco tu é assim. Eu percebo muito que a autoestima de alguns está presa ao status, por causa do nível de evolução dele também. Outros está preso à aparência física. Outros está preso à quantia de sexo que eu tenho. Então, ao que essa autoestima dessa pessoa é conectada, e aí ela vai manter sempre essa autoestima elevada. É. A autoestima, assim, dentro da minha percepção, né, dentro da minha clínica, eu percebo que a autoestima é se amar. Exatamente. É o amar a você mesmo, independente de qualquer coisa. Então, se você se ama, se entende, está bem resolvida, né, com você, então, assim, dentro da minha concepção é assim, Uhum. se você está bem resolvida, você se ama, a autoestima tá ok. E aí, se a sua autoestima está ok, quando o seu parceiro for sair, né, você não vai ficar preocupada se Sim, ele vai voltar, se ele se apaixonou, nem nada. Porque a ideia aqui da autoestima tá lá no topo é que ele vai sair. Se ele se apaixonar e quiser ir embora, não posso segurar, porque o que eu queria aqui era reciprocidade, se ele não pode me dar, então tchau. exatamente. Entra aquela racionalidade um pouco É, que você falou, exatamente. Uhum. né? Então, assim, a autoestima tem que estar no topo e precisa ver também, gente, como que você lida com o ciúme, né? Por exemplo, a nossa Gabi. Como que a Gabi, como que a Gabi vê o ciúme? Ela não era super ciumenta? O que é Sim, ciúme? Controle. exatamente. Ciúme é controle. Você controla o seu parceiro? Você fica querendo saber o que ele está fazendo, aonde ele faz, o que, que ele. Se você tem um grau de ciúmes que você não sabe lidar com isso, você não está pronto para ter um relacionamento aberto. Exatamente. Não, gente, quem é ciumento Dois não tem itens. como. Dois itens, entendeu? Então, assim, por que eu tô falando disso? E aí a gente entra num outro ponto, né, Gi? Tem pessoas que vêm para a clínica e falam: vou abrir a minha relação para dar uma pimentada no sexo. Vou abrir a minha relação para salvar o meu casamento. Gente, são motivos errados. É, exatamente. Você não vai salvar o seu casamento abrindo a relação. Você não vai apimentar com o sexo, a não ser que você tenha os tais dos fetiches, de ver o seu Então, exatamente. parceiro. Aí é outra coisa, né? Tem o fetiche e tem a fantasia, né? O fetiche é quando depende daquilo ali para continuar dando certo. Aí precisa, né, rever o conceito. Agora, a fantasia é essa coisa do dar uma pimentada, que daí, para algumas pessoas é lingerie, para outras é, de vez em quando, ter um relacionamento a mais de dois. É. Então, por que abrir a relação, né? Então, o que eu vejo nos discursos? Eu tenho estudado, tenho lido muito, trouxe isso por conta da clínica, para fazer bons atendimentos, porque essas são as questões que a gente conversa, né, dentro da clínica. Eu vejo que as pessoas muitas vezes falam assim, abriu a relação, eu vou abrir a relação porque, assim, trai mesmo. Pelo menos trai com conselho. Eu tô sabendo que tá traindo, né? Porque, Nada a ver. gente,
Lembra da história agora aqui do filme que a gente está falando? Lembra que essa coisa da traição que a Gi falou, né? Que não necessariamente é no sexo que as Uhum. pessoas podem se sentir traídas e nem nada. Então, assim, isso não é resolução para nada. Abrir a relação para pelo menos você saber quando está sendo traído também não significa que isso vá dar certo. É. Como, voltamos às duas perguntas. Como que você lida com os ciúmes e como está a sua autoestima? Porque se essas duas coisas não tiverem ok, não vai dar certo. Ai, sim, vai estar sempre lá. Sempre tem alguma coisa que incomoda. Quando a pessoa tem ciúmes ou autoestima, volta e meia tem coisa para incomodar. No sentido, sei lá, a pessoa ela se esforça para que não exista uma comunicação boa para trazer aquilo ali para brigar. É, exato. E muita conversa, gente, né? Abertura de relação. Os casais que estão trazendo essa coisa como uma coisa boa, que está dando certo a abertura da relação, são casais que estão com a autoestima lá, ok, e que conversam pra caramba. São casais que são parceiros e conversam muito. Então, E que assim, não se preocupa com a opinião dos outros, né? não se. Então, aí tá aí a insegurança, porque se você é uma pessoa ótimo se você é uma pessoa que é ligado muito no que o outro vai pensar, também não é Não, candidato à abertura de relação, não é candidato. Exatamente. né? Então, isso também é autoestima, o quanto você liga para o que os outros estão falando. Né? Então, como saber se você tem uma boa autoestima? Né? Eu acho que esse é um bom ponto. Porque Uhum. quando você sabe quem você é, o que o outro diz, você vai ficar lá ataráxico, entendeu? Tipo, imperturbável. Você falou que eu sou isso? Você não me conhece, né? Exatamente. Então, Não então é atinge, isso. né? Então, assim, concluindo, né? Então, a relação aberta é possível. Flávia, você e a Gi falaram tantas coisas, então vocês estão debatendo, estão falando que é contra. Eu não sou contra nada. Não, Cada um vive cada o um que quer, decide. Uhum. né? A gente está colocando aqui pontos que são importantes, né, para serem pensados nessa Sim, eu coisa vou falar. da Posso abertura. abrir um Pode falar? parênteses, tá? Que Pode. é uma coisa que acontece no filme, e aí eu também procuro ver quando a pessoa chega até a minha sala, que são quais as tuas questões mal resolvidas. Primeiro que te trouxeram para cá, ou que podem botar a perder tudo que tu está decidindo hoje, né? Inclusive, há algumas patologias, que outro dia aconteceu isso com uma paciente minha, eu falei, olha, será que é possível essa patologia ter começado lá atrás com algum fato específico? Na realidade, tu, quando recebe algum paciente, tu deve também receber laudos, né? Eu Sim. também. E aí tem um fato que é intocado há 15 anos. E eu consegui fazer a pessoa falar desse fato. Com todas as letras. E fui falando e perguntando, e tu lembra exatamente como aconteceu? Lembra? Bom, então a partir de hoje o nosso foco vai ser falar nesse fato para a gente lidar com essa patologia, que a gente vai ver então se realmente vem daí. De um fato de 15 anos atrás, que era intocado. E não faz a pessoa sair do lugar. Na minha abordagem, né, na psicoterapia, né, na minha abordagem, a gente vai trazendo, porque existem questões que as pessoas não querem Tocar. falar, não querem resolver. Não sei se acontece com você, mas, por exemplo, quando vai chegando perto de alguma questão que fere muito aquela Uhum. pessoa, e aquela pessoa não quer lidar com aquilo agora, a pessoa some do consultório. Não, A pessoa, eu tive os né? destaques assim, ó, da mesma pessoa. Só que daí tu deve fazer isso também. Tu tenta chegar no assunto que tu sabe que é o assunto que precisa ser falado, e aí tu recua, tenta e recua. E É, acontecem, às vezes, essas evoluções com uma pessoa, né? Um paciente meu. Eu tentei chegar a primeira vez, a pessoa cristalizou. Na segunda, ela olhou para o assunto, mas não falou. Na terceira evolução, ela falou: eu não quero falar sobre isso. Aí dei um espaço de dias e é, meses
que não fazem um ano e agora a pessoa quis falar. É muito importante isso, né, Gi, essa coisa do E, tempo, porque a gente exatamente. percebe muitas vezes, até no consultório, né, a gente percebe ali qual é a questão, Isso. mas a pessoa não quer lidar com aquilo, às vezes a pessoa até percebe que é aquilo, mas prefere desviar. Não Então, está assim, pronta. não está pronta, e cada um tem um tempo para lidar Isso, com exatamente. as coisas, né? Então é isso, e é difícil mesmo. Tem assuntos que são muito complicados, são muito frágeis, mas só da pessoa ter procurado ajuda já é sinal, né, de que assim Uhum. preciso de ajuda. E Está isso é muito pronta. legal. Está pronto. Uhum. Então não tem problema. Então, assim, resolve a hora que isso internalizou e a pessoa volta e a gente volta a conversar e E o assim vai. importante, assim como no filme, né, Flá, é entender que, assim como eles tiveram, tomaram a decisão lá no início, eles conversaram e decidiram, então, tomar outra decisão de comum É, acordo. Então, é. estejam Gente, preparados para mudar de ideia. mudar de ideia, assim, eu costumo dizer assim, ó, a psicoterapia ela só funciona quando você está aberto à mudança. Porque Uhum. se você está indo lá fazer psicoterapia para entender, para você se entender, porque se você quer ficar do mesmo jeito que você está, você não precisa de psicoterapia, você permanece, você nem gasta dinheiro com isso, gente, nem dinheiro nem tempo, porque tempo hoje em dia, né? É. Mas é isso. Aqui a Juma tá falando Ai, da sim, a minha negação, amiga é uma né? querida. Uhum. Da negação, é isso mesmo. A gente entra, tem assuntos que a gente entra em negação, e quando é tocado nisso, aí ou a gente enfrenta, a gente fala, não, agora eu vou enfrentar isso, vou aproveitar que eu tenho ajuda profissional e vou enfrentar isso, ou às vezes recua, né? Que é isso que a gente está falando. Né? Então, tudo isso por quê, gente? Por conta das nossas emoções, sentimentos, experiências e a forma de ver o mundo e de enfrentar este mundo. Flá, posso Então, dar uma dica? claro, por favor. Pessoal, vou dar uma dica como sexóloga, tá? Se vocês têm a ideia, ou de pelo menos testar, abrir a relação, né? Não repitam as pessoas que vão passar por essa relação. Quanto mais tu repetir, mais existe a chance de criar um laço e de aí criar uma conexão. Ou, Você se quiser está repetir, falando de repetir as pessoas extras dentro da isso, as relação, é pessoas isso? extras. Ou então esteja ciente que quanto mais tu repetir essas pessoas extras, mais eu começo a criar laços e às vezes até um compromisso sem querer contar para aquele compromisso principal, que é o que acontece no filme. O casual não pode ser frequente, Exatamente. Não pode né? ser. Não pode Isso existir é, frequência neste casual se vocês têm a ideia de testar a relação aberta. é, isso. Isso é a relação aberta. Agora, gente, tem pessoas que não querem ter relação nenhuma, querem Isso, simplesmente vivenciar a vida, né? E tá tudo bem também. exatamente. Se tá nessa fase, se é isso que faz feliz, se é isso que se identifica, é E seguir a não vida. tem a ver com a idade. Porque às Isso não vezes é é relação jovem. aberta. Isso é É, ser livre mesmo, né? é. Livre Às vezes a de. pessoa viveu um casamento lá por anos, ela tá lá, sei lá, mais de 50, mais de 60 e ela só quer viver. Então as pessoas que passarem por ela têm que estar cientes de que ela viveu a relação que ela queria e a partir dali ela É se casual, decidiu né? livre. Exatamente. Viver relacionamentos casuais. É isso mesmo. Muito bem. Papo gostoso. Não parou a live no meio dessa vez de conseguimos. Que a Eu fiz próxima uma também seja coisa, assim. botei no modo avião aqui, deixei só o Wi-Fi só para nossa live. Acho que deu certo. Ah, muito bem, muito bem. Ok, perfeito. Bom, maravilhoso falar com você. A gente tem uma conexão muito boa, adoro, quero fazer muitas lives ainda com Sim, você, agora vamos vir pro né? meu. Vamos ver um dia pra gente fazer. Vamos, vamos, me convida que eu vou. E aí a gente, finalizando então essa live, gente, espero que a gente tenha trazido aí algumas reflexões para vocês, né? Com relação a este assunto. Este assunto não pode ser tabu, não pode ser tabu, tá? Então é isso. A Renatinha aqui, como todas as lições, opas, lives.
Obrigada, Rê, obrigada. Você sempre aqui Obrigada, apoiando. pessoal. E, Rê, a Rê vai fazer uma live comigo em agosto. Ó, Tá? acabou de entrar o meu amigo também, o Leandro Bessa, é um anjo. E ele me conhece de antes do príncipe, ele me conhece, deu falando, Lê, acho que vou entrar num relacionamento de compromisso. Deduzir, aconteceu, o Lê sempre fala isso, amiga, eu lembro de te falando. Tá aí ele, vamos fazer live, eu e ele, se Deus quiser também, porque uma vez eu já pedi, ele disse que tá pronto para fazer. Isso aí. Live é tudo de bom, né? É muito gostoso. Eu acho que tem tanto aprendizado. Eu aprendo muito em cada live, assim. Olha lá, e falou que sim, ó. O Lê é muito. Tá Um irmão, né? gravada. Vai ficar gravada. Fica tranquilo que você vai conseguir ver depois. Beijo. Gente, muito obrigada pela atenção, tá? Muito obrigada por aqueles que chegaram, guerreiros, até aqui. E é isso. Para quem não viu no começo, gente, essa live vai estar no meu Instagram e no meu canal no YouTube também. Eu vou começar a passar as lives para lá. E quem sabe começar a fazer as lives já no YouTube, já de lá. Tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês. E até sábado que vem vai ser sobre luto. Vai ser sobre. Eu vou estar com a psicóloga Vanessa Torres. E a gente vai falar no filme. Nossa, esqueci o nome do filme. Esqueci o nome do filme, gente. Depois vocês olham lá no meu perfil. Então tá. Numa próxima eu vou te convidar para falar sobre um filme que fala sobre luto também. Eu choro naquele filme. É uma história linda. Depois eu te passo. É com o Will Smith? Porque não é ator famoso, mas é assim, ó, tá. é denso, é muito bom. Ah, me convida que eu vou, então. Gente, tá, um beijo. Ah, Beleza Oculta. Lembrei o nome do filme. Beleza Oculta. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.